Então, vamos lá. Então, assim, ó, já era para a gente praticamente ter terminado essa sessão, né? A sessão, no caso, a unidade 2. Só que aí, como a gente teve alguns equívocos, problemas aí conforme acontecer essas pandemias, essa loucura aí, eu deixei montado dessa forma ainda para terminar esse assunto, que eu acho que ele é de grande valia para a gente terminar isso, que é uma discussão até bem interessante. E aí eu vou fazer o quê? Depois eu faço uns dois videozinhos para complementar. Provavelmente a gente hoje vai conseguir falar da sessão 2.2 e sessão 2.3. Aí eu faço mais um videozinho da sessão 2.4, que nem eu tinha feito na sessão 2.1, não da sessão, na unidade 1, né? E na unidade 3 aí eu vou me organizar ali para ver como vai ficar com as aulas. E aí qualquer coisa também eu vou precisar fazer um videozinho, aí eu vejo qual sessão que eu vou fazer, tá bom? Então vamos lá. Falando do movimento humano e a linguagem. Eu acho esse tema muito, mas muito importante mesmo, principalmente quando a gente está pensando em relação à aprendizagem, então na fase da infância, adolescência, que a gente está falando nas faixas etárias que estão mais voltadas para o ensino formal, a educação formal, e essas faixas etárias, o uso da linguagem é muito importante para a aprendizagem, muito importante. E aí o legal é que o movimento humano, né, a realização, principalmente a consciência corporal, ela permite um desenvolvimento muito maior da língua e da linguagem, porque existe uma diferença entre língua e linguagem e a gente vai discutir isso também um pouquinho mais à frente, né? Mas pensando aqui, né, dando uma leve introdução, a linguagem ela está envolvida em praticamente tudo que fazemos, no que o ser humano faz e ele interaciona com outras pessoas, ele tem a ver com a linguagem. E ainda acredita, tem muito uma coisa que acontece na sociedade, que é uma coisa até errônea, de acreditar que a linguagem ela está relacionada somente com a língua, então com a fala, né? E não, e a linguagem é uma forma de expressão muito ampla, e ela está diretamente envolvida com o ser humano, com a expressão humana, então com o ato do ser humano de interação, né? E na educação física, ela tem se introduzido cada vez mais em temas da linguagem ali nos estudos, como também em sua prática. E aí tem, se a gente pegar autores antigos, Vygotsky, Vallon, Piaget, que eles são autores voltados para a educação em geral, né? Eles não são tão voltados para o movimento. Vallon, no caso de Vallon e Vygotsky, eles têm mais uma interação com o movimento. Mas eles falam muito da psicologia, do comportamento educacional, né? Então, a gente relacionaria muito com a aprendizagem, né? São autores que falam muito da aprendizagem e do interacionismo, que é a interação entre o ser humano com o meio. Então, o fato de ele só aprende com as interações que ele tem com o meio e o meio ter essas interações com ele, com o ser humano. E aí é uma combinação das duas uniões ali, tanto do ser humano como do meio que ele está inserido. E conforme ele tem mais vivência, no caso assim de experiências com o meio dá mais influências a ele, ele vai ter uma chance de maior aprendizagem. E quanto mais ele interacionar com o meio, também ele vai ter uma forma de aprendizagem muito maior, né? E aí esses autores, eles relacionam muito a importância do movimento na aprendizagem da linguagem. Eles falam, principalmente o Vygotsky e Vallon, eles falam muito é, que o movimento ele é muito importante dentro da aprendizagem da linguagem. E isso, até hoje, existe muitos autores que estudam isso, ainda continuam estudando sobre seus temas de Vygotsky e Vallon, porque a gente fala desses autores de décadas atrás, né, coisas assim de muitos anos atrás, e é legal assim de pensar nesses autores que eles são tão reverenciados e tão citados ainda hoje,
Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, ele, baseado nesses estudos de Vygotsky, Vallon e Piaget, e baseado em vários outros estudos, eles entenderam que chegaram à conclusão ali, através de estudos de universidades, de mestres, doutores ali, no caso nem mestres, né, já doutores, que nos Estados Unidos não tem essa coisa de mestrado, mas eles viram estudos que, por exemplo, relaciona que as crianças ela têm maior aprendizagem quando elas usam gestos e movimentos motores. Então, quando elas usam um movimento com as mãos, é mais fácil para ela aprender a linguagem, é mais fácil para ela interagir através da fala, da comunicação. Então, olha que interessante, eles começou a haver uma vertente de procurar ensinar língua de sinais americana, então a língua de surdos americana, nas escolas, não só pensando na inclusão, mas pensando também na melhoria da aprendizagem. E aí viram que estava surtindo muito resultados positivos. E isso está se perpetuando em várias escolas, esse método. E olha que isso é uma coisa muito interessante mesmo, da influência do movimento dentro da aprendizagem, da fala, da comunicação, da linguagem. E aí, olha que interessante, se a gente vê a relação que a educação física tem em outras disciplinas, alunos que têm maior desenvolvimento motor e maior consciência corporal, ele vai ter maior habilidades em outras disciplinas dentro da escola, em outras ciências, matemática, português, filosofia, física. Isso vai relacionar, por causa está relacionado ao pensamento, à estrutura, formação de ideias, formação de raciocínio lógico que a gente busca nas aulas de educação física. Então isso vai influenciar nas aulas. Olha que bacana. Então, só que assim, olha como que é o inverso, né? No Brasil, as aulas de educação física dentro das escolas, elas só acontecem 3 vezes por semana, em 50, 45 minutos. Então é muito pouco, perto da importância que tem a atividade física na aprendizagem da linguagem, de outras comunicações. Então, ainda falta esse quesito. E quando eu falo de linguagem, vocês vão entender que a linguagem ela não está restrita à língua, né? E a linguagem é muito ampla, é uma forma de comunicação muito ampla, né? Mas daqui a pouco eu vou falar, não quero me adiantar aí, colocar os bois na frente da carroça, eu quero ir com calma. Então, ó, a linguagem corporal pode ser considerada um grande diferencial do ser humano quando comparado a qualquer outro animal. Desde a antiguidade, a linguagem é considerada fundamental para a organização de relações sociais, como também para o trabalho, como desenvolvimento dentro do mercado de trabalho, desenvolvimento do trabalho entre a sociedade para crescimento. E assim, ó, eu montei esse slide para mostrar um pouco disso. Se a gente pegar a evolução dos nossos descendentes até chegar no Homo sapiens, o cérebro ele tem um crescimento exponencial e conforme esse crescimento, a caixa craniana vai crescendo e ela vai se moldando para que esse cérebro ele acomode de forma mais efetiva dentro do crânio. Então aqui a gente tem uma visão aqui na outra foto, olha o tamanho do crânio, como tem uma diferença. Na mandíbula e o maxilar, ele tem uma diferença maior, né? E isso vai retraindo, vai diminuindo, porque vamos dizer assim que a força nos dentes, né? Não ia falar só os caninos, mas nos dentes, ela não precisa tanto pelo tipo de alimento que a gente já está comendo, por causa da utilização do fogo, por exemplo. Então, os alimentos já tinham uma textura mais macia devido à utilização do fogo para preparo dos alimentos. E aí, conforme a gente vai pensando no desenvolvimento dessa humanidade que vai utilizando dessas ferramentas, e eles vão aumentando a sua expansão, a sua procriação, e assim ele vai dominando aquele meio, e aí a teoria da evolução, no caso, né? Então a gente tem esse sentido, e esse sentido da evolução da caixa craniana, que conforme a gente vai utilizando ferramentas, a gente vai utilizando mais ideias, porque a gente vai utilizando as ideias para como organizar a utilização daquelas ferramentas. Então, como utilizar melhor aquelas ferramentas,
como utilizar, fazer novas ferramentas, então novas tecnologias a serviço ali da caça, da proteção. Então, a gente precisa acomodar essas ideias, vamos dizer assim, essas funções. Então, a caixa craniana ela vai nesse desenvolvimento, pensando cada vez mais na boa utilização de ferramentas e aí na evolução, no caso, da espécie no sentido de sobrevivência, né? Então, a gente pensa o seguinte, pensando, vou voltar naquele slide anterior, pensando nessa linguagem que ela é essencial e de grande importância dentro do ser humano, no seu desenvolvimento, devido à interação maior dessa humanidade ali que vai evoluindo, desse homo que vai evoluindo, né? Essa questão, no caso, de maior desenvolvimento, acaba criando novas formas de comunicação. Então, ele vai criando, assim, a comunicação através de gestos, de urros, de desenhos na parede, a linguagem através de sinais, aí começa a ter a fala, a linguagem através da comunicação, da verbal, da fala. Então, aí ele começa a ter esse desenvolvimento, e aí a caixa craniana a gente pensa no desenvolvimento do encéfalo de forma muito mais plena para poder acomodar todas essas informações que são guardadas, né? E aí, agora sim, agora eu consigo entrar com a definição bem do que é linguagem e do que é língua, porque existe ainda uma confusão entre língua e linguagem. Quando a gente pensa em língua, língua é um sistema de reprodução constituído por palavras e por regras que combinam em frases que os indivíduos de alguma comunidade linguística usam como principal meio de comunicação e aí de expressão, tanto falado ou escrito. Então, a língua, quando a gente fala de língua, a gente tem dois fatores. O primeiro é a palavra, é constituída por palavra. É constituída por regras, então isso é muito importante dentro da língua, são as regras próprias da língua. E ela é uma comunicação de um grupo, né, de certos indivíduos dentro de uma comunidade, e através disso eles vão utilizar a comunicação de forma de expressões, e tanto usar a fala como a escrita também, no caso, né, a língua escrita, a gente às vezes até diferencia, às vezes a língua escrita e a língua falada, né? E até mesmo a língua brasileira de sinais, por exemplo, a língua de sinais, que é a língua de comunicação dos surdos, ela é considerada uma língua, porque ela tem regras, ela tem as palavras já são específicas, no caso de sinais, então você não utiliza exatamente palavras, mas sinais. Ela é constituída por indivíduos de uma comunidade, né? E ela tem essas ações de expressão, não tem exatamente o uso da fala, porém tem o uso muitas vezes da parte escrita, né? Porque o surdo também usa da escrita. E aí ele tem uma escrita também dentro da língua de sinais, né? Mas assim, no caso a língua escrita é muito voltado para a língua portuguesa, né? A língua portuguesa, no caso da língua brasileira de sinais, né? É para a língua portuguesa escrita, né? No caso, mas aí a forma da fala em si, da comunicação em si, através dos gestos e as regras que existem dentro da língua de sinais, ela permite ser uma língua e não uma linguagem. Por quê? Linguagem é qualquer meio sistemático, sistêmico, de comunicação de ideias ou sentimentos. Então, assim, qualquer forma de comunicação que você vai transferir ideias e sentimentos. Pense, então, na música. Música é uma linguagem. Arte, por exemplo, de pintura, fazer uma pintura num quadro, num caderno, a pintura em si é linguagem. Quadrinhos é uma linguagem. Cinema é linguagem. Teatro é linguagem. Dá para vocês entenderem isso? Que tudo que a gente se envolve é linguagem. Todas as formas de comunicação é linguagem. O cinema, quando quer faz qualquer filme, independente se ele quer passar uma informação ou não, é uma forma de linguagem, é uma forma de comunicação. O teatro é uma forma de comunicação. A música é uma forma de comunicação. E olha que interessante, por mais que você, por exemplo, na música, você não entenda nada do que está sendo falado, porque é uma música feita numa outra língua, e você não sabe aquela língua, então você não entende nada do que está sendo cantado.
Porém, devido às melodias utilizadas na música, então devido à musicidade mesmo, dentro das composições, então dos instrumentos que estão sendo tocados, você muitas vezes tem a percepção do que está sendo passado com aquela música. Então, olha que interessante. Então, a música ela é muito ampla, ela é uma forma de comunicação muito ampla. Então, acho que a partir dessa definição, a gente consegue entender melhor o que é a linguagem. E a linguagem, ela então utiliza através de signos convencionais, que a gente está falando de... esses signos são expressões no caso assim, de símbolos, né? São símbolos, são informações específicas, convencionais dentro daquela, às vezes, daquela arte, daquela linguagem específica, né? Através da sonoridade também, através de sons, também existe a comunicação. Então, na própria música, né? Gráficos, também existe a comunicação. Gestos, ações gestuais, gestos, entre várias outras coisas, né? Então, a linguagem ela é muito ampla. Então, qualquer forma de interação e comunicação é uma linguagem. Pense assim, ó, uma criança que ainda não sabe falar. Mas através de gestos, através de informações, de signos, de símbolos, você consegue se comunicar às vezes com ele, né? Você consegue trazer informações ali de comunicação. E aí é uma linguagem, porque a gente não está usando uma língua específica para se comunicar. A gente está usando de simbologias, né? Signos, para poder se comunicar. Então, alguns autores falam que a linguagem é uma tecnologia de comunicação que surgiu no primórdios, no processo civilizatório, provavelmente para atender à necessidade humana de interpretar o mundo e comunicar-se com os seus semelhantes. Então, olha que interessante. Eu falo bastante para vocês assim da sobrevivência, né? O ser humano utilizar de ferramentas para aumentar sua sobrevivência. Mas o fato de ele conseguir se comunicar um com o outro também não é um fator de sobrevivência que permite, com isso, ele ter uma proteção muito maior do que ele apenas esperar o inimigo atacar, vamos dizer assim, um predador atacar. Se ele se comunica, ele consegue avisar para o seu companheiro, o predador está chegando, a presa está ali. Ele consegue fazer essas comunicações, e isso vai interagir e vai auxiliar nessa forma nessa forma de interação. E aí, por isso que a linguagem ela tem esse surgimento, né, que alguns autores falam, de, da necessidade de evolução da humanidade. Então, qualquer linguagem, mesmo as mais rudimentar, produzida pelo homem, comporta um sistema organizado de signos e sentimentos compartilhados por um grupo. Então, independente assim do grau, né, dependente da complexidade ou não da linguagem, ela existe uma simbologia, ela existe uma forma de comunicação, ela existe uma forma de interação. Por exemplo, desenhos que eu estava falando para vocês. Tem muitos psicólogos que eles usam de desenhos com crianças, ele deixa a criança desenhar, e ele vai conversando com a criança e vai falando assim, desenho que você acha da sua casa. Tal. E aí, conforme a criança tem uma resposta quanto a esse desenho, por exemplo, a utilização de cores, a utilização da força que ela aplica no lápis, na força que ela aplica para desenhar tal cor, para fazer tal desenho, ela talvez ele consegue ter uma identificação de certas situações que acontece com a criança dentro de casa ou até fora de casa, e aí ela consegue ter uma percepção mais ampla dentro da criança. Então, a simbologia que a criança passa através dos desenhos. Então, olha que interessante. Ela passa informações ali de grande privilégio, vamos dizer assim, para que o psicólogo, no caso, o terapeuta, ele consiga ter uma percepção dos fatos que estão ocorrendo. Bom, a linguagem ela pode ser definida como um sistema pelo qual o homem se comunica com suas ideias, sentimentos, emoções, pensamentos por meio de signos, né, por meio de símbolos, uma simbologia.
Então, signos, podemos dizer que signos são significados que podem ser construídos e reconstruídos continuamente. Então, esses símbolos, eles não necessariamente, eles são rígidos, eles são, assim, inflexíveis, imutáveis. Eles podem ser construídos e ser reconstruídos, eles podem mudar conforme a evolução daquele grupo, daquela utilização dos próprios signos, né? E quando, só um lembrete assim quanto a isso, né, dessa mudança, a gente percebe pela própria evolução da língua. Por exemplo, a língua portuguesa, que várias palavras, com o tempo, essas palavras podem ir modificando seus sentidos e até mesmo modificando a sua forma de se expressar, de ser utilizada. Então, existe isso, acontece muito, né? Principalmente com gírias, né? Dentro da nossa comunidade, na nossa sociedade, gírias que há um tempo eram vistas como um sentido e com a evolução ela pode ser vista com outro sentido, e é a mesma palavra, é a mesma simbologia, no caso, assim, da utilização da frase, do som, porém ela é utilizada num outro contexto, criando um outro símbolo para ela, né? Pode acontecer sim. Eu lembro assim, é um exemplo meio besta, né? Mas antigamente, lá na década de 90, quando falava assim, putz, mó zica, alguém falava assim, né? Que era algo negativo, pô, aconteceu uma coisa ruim, tive má sorte, mó zica que eu tive. E aí eu, recentemente, alguns 2, 3 anos aí, eu vi a galera usando zica como se fosse, o moleque é zica ali, o moleque é fodão, a menina é zica. Então, mudou, sabe? Muda o contexto da gíria ali. Então, é essa coisa dos signos, que ele tem essa construção e reconstrução continuamente. E quando observamos o corpo da criança na escola, estamos avaliando a linguagem que ela estabelece com o mundo. Então, as diferentes expressões que o corpo da criança pode manifestar vão ocorrer por meio da linguagem, sendo que essa pode se manifestar por gestos, falas, olhares, palavras. Ela pode se, por exemplo, aquelas crianças que elas têm atos agressivos dentro da aula, talvez esses gestos, essas expressões, aí no caso, são expressões corporais que levam a essas agressividades, ela é uma manifestação da sua linguagem por meio de algo que está acontecendo com ela dentro da escola, com ela fora da escola, e aí precisa, assim, ter uma percepção do profissional da educação física quanto a isso, muitas vezes nas suas aulas, e os profissionais em gerais, às vezes para ter essa percepção de alteração comportamental e através dos movimentos, dos gestos, e aí às vezes saber orientar dentro da escola ali uma comunicação com direção, coordenação, para ver o que pode ser intervido ali quanto àquela criança, né? Então, a contribuição do movimento humano para a aplicação das linguagens. Então, podemos considerar o corpo humano como um conjunto infinito de linguagens, podendo ser alteradas com o passar do tempo. Os corpos apresentam uma grande multiplicidade de vozes e movimentos. Então, essa grande multiplicidade seria, no caso, a gente vive numa sociedade tão cheia de informações, que contribui tanto com várias informações, tanto positivas como negativas, que a gente expressa essas informações em vários símbolos, em várias ações, em várias atitudes, né? E isso é fato, isso acontece muito com o ser humano. E a gente fala até, por exemplo, do estresse. O estresse pode ser o estresse, a ansiedade, um transtorno de ansiedade. Ela pode ser uma resposta devido a certos atos que a gente tem comportamentais dentro da sociedade, no sentido de estresse dentro do trabalho, estresse no meio de transporte e várias coisas que podem gerar ali aquela ansiedade, né? E é uma resposta comportamental, mas que vai afetar muitas vezes no movimento, né? E aí a gente fala no movimento humano. Está apresentando-se de forma diferenciada dos posicionamentos de cada indivíduo, criança, jovem e adulto, então cada um vai ter mais ou menos sua expressão, sua forma de interação. Então a linguagem corporal é considerada uma forma de comunicação na qual existe a interacionalidade, então é a interação do corpo,
sendo que o corpo é considerado o centro de comunicação. Então, essa interação do nosso centro de comunicação com o local em que estamos inseridos, né? E existem várias formas de comunicação, como mensagens corporais, sons, gestos, choro, riso, dor, grito, ruído, respiração, até os próprios silêncio. Então, às vezes, o fato de as pessoas, às vezes, no momento de estresse, ela fazer aquela respiração, né? Respirar fundo, é um ato que você faz de movimento para expressar sua indignação, sua raiva, seu desconforto com certas coisas que estão acontecendo, né? Então, isso também é uma forma de comunicação, né? E podemos, então, afirmar que todos estes, como também outros exemplos, fazem parte da expressão da nossa linguagem, da nossa interação com o meio. E aí vamos fazer uma leve reflexão, né? Eu queria que vocês fizessem uma leve reflexão aí quanto a essa pequena frase, né? Você já parou para pensar que o movimento humano é parte integrante de todas as pessoas desde o nascimento? Então, o movimento pode ser considerado não apenas um deslocamento, né? Então, você deslocar de um ponto a outro, como eu já falei isso com vocês em aula, né? Mas sim uma forma de linguagem corporal em que é possível expressar todos os nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Então, olha, muitas vezes a gente não para pensar nesses quesitos, né? Que o movimento humano ele é tão integrado desde o nosso nascimento, né? E aí, assim, ó, o movimento humano e as linguagens, e as crianças, no caso, né? Que aí a gente está falando já voltado mais para a educação, tanto educação infantil, né? No caso, como a educação física já como no movimento, né? Então, o movimento está profundamente envolvido com a cultura em que a criança está inserida, portanto, todas as instituições ligadas à educação infantil devem proporcionar um espaço adequado para que as crianças se sintam mais seguras e consigam vencer os desafios por meio de desenvolvimento dos movimentos, por exemplo. E a finalidade é proporcionar às crianças o desenvolvimento da motricidade e ampliar a chamada cultura corporal da criança. Então, essa é a nossa finalidade dentro de aplicações de exercícios, né, aplicações de atividade física para as crianças. Então, no ensino infantil, na educação infantil, né, é proporcionar esse desenvolvimento da motricidade, do movimento consciente. Lembra da motricidade? Que a gente fala o movimento consciente, o movimento pré-estabelecido, né? E ampliar cada vez mais essa cultura corporal. E quando a gente fala de cultura corporal, a gente está falando de brincadeiras, jogos, que a criança precisa para desenvolver cada vez mais, né, dentro da sociedade. Então, as práticas pedagógicas utilizadas nas escolas, principalmente na educação infantil, educação física infantil, definem a finalidade do movimento que será trabalhado tanto nas creches e pré-escolas como nas demais locais de ensino. Só que aí tem um porém, né? Aqui fica bonito falar isso, né? Só que, por exemplo, nas creches e pré-escolas, a gente não tem a atuação do profissional de educação física. Então fica difícil a gente falar de educação física infantil se a gente não tem a atuação desses profissionais. E muitas vezes tem algumas escolas particulares, e aí é mais exclusivo, de uma forma até não formal, no caso, porque não é obrigatório, né, pelo MEC, mas a gente pensa no caso de no, no, no caso já do Fundamental 1, Fundamental 2, aí é já mais comum a gente ter em todas as escolas a educação física, a atuação da educação física. Então, continuando nessa vertente aí da linguagem com a criança, algumas escolas buscam nas suas práticas educativas manter a ordem, a disciplina e o controle do movimento. É importante a gente ressaltar que muitas vezes esse controle do movimento pode prejudicar o pensamento e a atenção das crianças, porque no caso, conforme você quer controlar essas ações, manter esse controle, na verdade, você está criando limitações à criança. Você não está permitindo
que ela tenha um controle dos seus movimentos, um controle motor, consciência corporal, você está apenas limitando, porque a consciência corporal, dos fundamentos básicos dentro da consciência corporal é o movimento que é autônomo. Ela tem a ação dos movimentos, ela tem o controle dos seus movimentos. Então, como você quer permitir consciência corporal se você não permite a autonomia com os seus movimentos? Então, essa restrição, ela acaba sendo negativa e não positiva, né? Então, o movimento para a criança pode ser considerado uma das principais formas, aqui faltou um azinho só, mas uma das principais formas de comunicação que ela possui. E a comunicação pode ser considerada uma expressão das necessidades dela. E aí, para terminar esse slide, através do corpo, podemos observar as marcas históricas e sociais dos indivíduos, todas as interações que ocorrem entre famílias, amigos, colegas da escola e professores, nos vários âmbitos sociais, como em casa, escola, parques, participando de formação de corpo, e ainda por meio da aprendizagem do corpo e da expressão. Então, olha como é tão amplo essas influências para o movimento dessa criança. Então, realmente, voltando, né, pensando lá em cima, lá, limitar esse movimento não é vantajoso. Na verdade, você cria desvantagens educacionais, né, para a criança. E há uma possibilidade de atuação do profissional da educação física. Então, a gente vai ter que pensar em 3 pontos, né? São 3 possibilidades de atuação para nós como profissionais. Então, a atividade física esportiva, então a utilização, muitas vezes, do esporte, né, como aprendizagem. Então, a primeira possibilidade está relacionada ao desenvolvimento de aptidões físicas, às ciências biológicas, sem considerar a influência histórica e social. Então, a gente está falando assim de, no caso, capacidades físicas, habilidades motoras, primeiras habilidades relacionadas ao desenvolvimento de aptidão física. A gente está falando de movimentos de manipulação, movimentos de locomoção, movimentos de maturação no sentido de a ação com o objeto de forma mais eficiente, mais eficaz. Eu acho que isso vai ter um slide mais para frente que eu vou falar um pouquinho mais disso, né? Então, acredita-se que a educação física não deve estar apenas relacionada à aptidão física e desenvolvimento. Ainda hoje se observa na escola e a utilização da atividade física voltadas à coordenação motora para ajudar na aprendizagem da escrita. Então, olha que legal, é o que eu falei para vocês lá no começo, né? Você utilizar da atividade física, você utilizar da coordenação motora, que vai possibilitar a melhor ação dos movimentos, melhor ação da escrita, consequentemente. Porque a escrita é um movimento que você faz. A escrever é um ato de se movimentar, né? E aí você permite esse desenvolvimento melhor da escrita. E aí, no finalzinho aqui desse slide, ó, podemos pensar, né? No caso aqui tá faltando um Szinho aqui, ó, essa aula tá difícil, hein? Tá faltando um monte de letra. Ó, podemos pensar que a construção histórica e social da educação física pode ter servido apenas de apoio ou muleta para todas as outras aprendizagens, por meio da aquisição de comportamentos adequados, agressividade, timidez, autoconafirmação, que estão relacionados à aprendizagem dos saberes de outras disciplinas da escola para compensação do tempo em sala de aula. Então, o que seria aqui é como se a educação física ela fosse usada apenas como uma ferramenta que vai servir para a aprendizagem de outras disciplinas e até mesmo, na verdade, como uma hora de lazer, porque ele precisa ser compensado pelo tempo que ele fica dentro da sala de aula. Então, ele ficou muito tempo dentro da sala de aula, ele precisa ser compensado, e aí ele tem a atividade física como uma recompensa. Mas isso não pode ser tratado dessa forma, porque a educação física tem que ser tratada como educação, ela tem que ser tratada como uma aprendizagem, que vai gerar fatores benéficos e positivos para a vida toda desse praticante. Então, tem que ser incentivada a prática esportiva na escola para que essa pessoa continue praticando atividade física fora da escola. Isso é muito importante. E isso é muitas vezes negligenciado.
e a gente vê um déficit muito grande nos dias atuais, e que a gente vê já jovens adultos, no caso, totalmente sem habilidades motoras, sem capacidade de fazer movimentos básicos. E é uma influência muito grande do ensino básico, que foi deficitário no caso dessa preparação aos movimentos. E aí a gente pensa numa outra possibilidade, né? Então eu falei para vocês de 3 possibilidades dentro da atuação do profissional da educação física e das aulas de educação física. Na segunda, a gente tem o movimento humano, né? Então, a exploração do movimento humano. Então, é considerado o movimento humano como um objeto que está ligado à aprendizagem motora, desenvolvimento motor e psicomotricidade. Então, aqui o destaque está relacionado à importância do movimento para o desenvolvimento integral da criança, sendo que este é o papel da educação física. Pode ser observado repercussões com a relação ao movimento por meio da cognição e da afetividade, né? Então, por meio da afetividade, então, da relação com as pessoas e da relação cognitiva, então, da cognição, da aprendizagem. Então, como ela aprende as informações e como ela interage com outras pessoas, né? Então, demonstrando a existência de um caráter compensatório em que a educação física teria a possibilidade de ajudar no desenvolvimento das outras disciplinas da escola. Então, é o que eu falei para vocês no começo, que ela pode ser vista como uma complementação de aprendizagem, porém não pode ser vista somente com isso, mas ela pode ser trabalhada bem dessa forma, porque ela sendo bem trabalhada, ela repercute automaticamente nas outras disciplinas. Então, não é que as outras disciplinas são o foco, fazer muito bem a sua aula de educação física, com grande gama de movimentos, com grande diversidade assim, e universalidade dos movimentos, das atividades, vai permitir maior atuação desse aluno no seu meio externo, no meio que ele está inserido. E aí a gente fala outras disciplinas, em sua casa, nos seus amigos, na sociedade que ele está. Então, tudo acaba sendo uma consequência de melhora também, graças a boas práticas de atividade física. E aí, no caso, no final, a gente tem a cultura corporal do movimento, né? Então, a cultura, eu já falei isso para vocês um pouquinho da cultura corporal de movimento. Então, o movimento é entendido como uma forma de comunicação com o mundo, sendo então de forma que a linguagem, ela qualificando, né, a linguagem, no caso, qualificando o movimento como um significado, ou seja, dando sentido ao movimento. Então, lembra do consciência corporal? É você dar um sentido ao movimento, motricidade. Você tem um movimento consciente, é um movimento pensado, planejado, é um movimento que ele é bem feito porque ele tem um planejamento das suas ações, né? E este segmento, esse significado pode ser mediado simbolicamente pela cultura, possibilitando o acesso a várias experiências de movimento, ganhando sentido e significado ao longo da história, história cultural, transformando em saberes organizados e sistematizados. Então, a gente pensa nisso que eu falei para vocês, desse movimento consciente, e o que ele vai repercutir dentro da sua cultura que ele está inserida. Então, a cultura corporal de movimento é você dar maior gama de movimento, maior gama de aprendizagens, tanto de esportes, esportes coletivos, esportes individuais, brincadeira, jogos, dança, capoeira, lutas. Você dá uma gama grande de movimentos para que você permita maior o quê? Interação com o meio que ela está inserida, né? Interação com a sociedade que ali ela vive. Então, pode-se dizer que todos esses saberes que são específicos da educação física estão relacionados com o que é chamado de cultura corporal. Então, portanto, as atividades como jogos, brincadeiras, esportes, danças, ginásticas, lutas, que foi o que eu falei para vocês, precisam ser tratadas na escola como conhecimentos a serem aprendidos e reconstruídos pelos alunos. Então, a gente utiliza todas essas atividades como ferramentas para gerar um maior aprendizado e reconstrução dos movimentos e dos conhecimentos dos alunos. E aí, nos processos de aprendizagem, existem 3 formas de abordar
os conteúdos e os temas específicos da educação física, os quais, sem dúvida, precisam estar presentes em todas as aulas, né? E essa presença em todas as aulas, a gente fala em todas as aulas de educação física, independente do tema e do tipo de aula que você está utilizando. Então, assim, aula que eu digo assim, de ferramenta que você está utilizando. Se você está usando da dança ou da lutas, essas abordagens têm que estar presentes nessas aulas. Se você está falando de ginástica e você está falando de esportes coletivos, essas ferramentas têm que estar presentes ali no caso, dentro das suas aulas, né? Então, possibilitando sentido e significado ao movimento humano. E aí a gente volta a dizer motricidade, né? Esse sentido e significado do movimento. E ela organiza-se os conteúdos, a construção e a reconstrução dos conhecimentos específicos da educação física em 3 momentos diferentes: saber, saber fazer e reflexão sobre o saber e fazer. Então, saber corresponde a um tema, proposta de aprendizagem de determinado conhecimento ou saber entre vários conteúdos culturais da educação física. Então, saber, vamos dizer assim, dentro dos esportes, por exemplo, se eu for trabalhar na cultura corporal de movimentos, e eu estava falando para vocês de lutas, dança e tal, imagina assim, que eu vou trabalhar com dança. Eles sabem sobre a dança, eles entendem a dança, eles compreendem o que é a dança. Então, é o saber. Corresponde ao tema, à proposta, a aprendizagem, se eles têm algum conhecimento, se eles têm alguma vivência, e qual a importância de saber sobre isso. E aí o saber fazer, ele está relacionado diretamente ao movimento. Você conhece, e agora você sabe fazer os movimentos, e aí é onde a gente usa como nossas ferramentas principais de movimento para criar o quê? Uma aprendizagem no saber fazer. Então, é vivenciado pelas experiências dos movimentos que estão relacionados a determinado conhecimento ou saber que deve ser aprendido e ressignificado em aulas. Então, esse saber fazer está relacionado totalmente assim. Eu conheço sobre aquilo, eu conheço sobre dança, mas eu sei fazer as coisas da dança, e aí a gente vai utilizar de ferramentas nas nossas aulas, através de movimentos, música, desenhos, gestos, brincadeiras, para ele começar a desenvolver e saber fazer aqueles movimentos dentro da dança, que agora ele já sabe o que é. E aí, no terceiro caso, que isso também tem que estar em todas as nossas aulas, né, de educação física, é a reflexão sobre o saber fazer. Então, está relacionado nos aspectos que significam ou já significaram historicamente determinado conhecimento ou saber, devendo ser realizada uma reflexão sobre as transformações e reconstruções que este saber e esse saber fazer vem possibilitando ao longo da história, como também as influências culturais dessas mudanças. Então, pensa assim, você está numa escola do interior que tem rio próximo. E aí as crianças, elas sabem nadar naquele rio, elas sabem como o rio funciona, elas sabem todo o movimento das águas do rio, elas sabem todos os períodos de cheia do rio, elas sabem um lugar melhor para você entrar no rio, o melhor lugar para você ficar dentro do rio, para você não ter risco de se afogar. Então elas têm todo aquele conhecimento. O que elas precisam? Elas talvez sabem nadar, só que do jeito delas. E aí o saber fazer é você saber como utilizar aquilo que ela já sabe de forma mais eficiente, de forma mais eficaz. E aí você utilizar de técnicas de natação, por exemplo, para você criar uma ação de melhor combinação. E aí você faz a reflexão, né, dessa combinação do saber e do saber fazer. E a educação física, principalmente na educação infantil, deve possibilitar que a criança descubra o conhecimento e a vivência dessa forma, a expressão e a linguagem, auxiliando na formação humana integral e plena da criança. E quando você observa o corpo da criança na escola, está também avaliando a linguagem que ela estabelece com o mundo. Podemos dizer que as diferentes expressões do corpo da criança acontecem por meio da linguagem e a manifestação pelos gestos, falas, sentimentos. Que foi essa mesma frase, eu já tinha falado no começo da aula, lembra? E aí fica mais claro a gente ouvir essa frase agora, né? Que através da linguagem
é que ela estabelece uma relação com o mundo, podendo dizer que são diferentes expressões do corpo dela, são diferentes ações do corpo dela que vai permitir essa maior manifestação e interação com o meio. Então isso a gente consegue ficar até mais claro depois de ver algumas ferramentas que são utilizadas e são pensadas dentro das aulas de educação física. E a linguagem e desenvolvimento, podemos dizer que, ao passar do tempo, as palavras vão substituindo as ações, né, as ações físicas. Além disso, podemos considerar a fala como uma ação física. Por exemplo, quando a criança começa a falar, ela pode, em razão da fala, deixar de realizar algumas ações motoras, pois essas passam a ser simbolizadas. Então, no caso assim desse exemplo da criança que ele fala, conforme a criança começa a fazer movimentos, talvez ela pode deixar de tentar explicar alguma coisa, falar alguma coisa, balbuciar sons, começar a utilizar dos gestos, de apontar, de pegar, mostrar para a mãe o que ela quer. Por exemplo, quando a mãe fala assim, você quer ler um livro? Aí a criança vai lá, pega o livro e dá na mão da mãe. Ela não falou nada, mas ela teve ações, ela teve movimentos, e existe uma simbologia nas suas ações de explicação, né? E ela utilizou dessas ações de pegar o livro e dar para a mãe e falar que queria ler, sem precisar falar exatamente, propriamente dito. Então a gente vê aqui um exemplo bem claro disso, e um exemplo bem bacana quanto a isso, né? A linguagem também é fundamental não apenas para a estruturação de um nível mais elevado do pensamento, mas também para a estruturação de outros atos motores. Com o surgimento da linguagem, a criança nasce para um novo mundo, praticamente sem fronteiras, repleto de sonhos e fantasias. E aí entra muito aquilo que eu falei para vocês, que a escola americana, ela está trabalhando já essa coisa da educação, dos sinais e dos gestos, para melhor desenvolver a aprendizagem da fala. E aí, quando ela começa a falar, ela modifica seus movimentos, porque isso vai permitir o quê? Graças aos movimentos, ela melhorou a fala, ela desenvolveu a fala, desenvolveu a comunicação, a simbologia, e com isso também vai influenciar depois no crescimento dos movimentos dela, na utilização dos movimentos dela, os movimentos mais conscientes, porque agora ela entende que para pegar um copo com água, ela não precisa levar forte no rosto, senão ela vai se molhar. Então ela entende que a água é uma substância que líquida no caso, que ela pode molhar, então é uma substância que ele tem que ter cuidado para não derramar do copo. Então o movimento vai ter uma mudança na utilização de força, na utilização de contrações musculares, na utilização de velocidade, vai mudar o movimento dessa criança. E durante o início do desenvolvimento do bebê, no caso, existe o predomínio de uma dimensão que é considerada mais subjetiva da motricidade, sendo mais eficiente com as pessoas com as quais a criança interage mais frequentemente. Portanto, os pais e os familiares possuem grande possibilidade de identificar os significados de cada movimento. Sabe aquela coisa da criança ficar assim, blá, 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 blá. Aí tem gente que não entende nada, de repente a mãe fala assim, tá falando isso, ou o pai fala, tá falando isso. Então ele já tem um entendimento, né, sobre aquilo. Que a criança pega e aponta alguma coisa e a mãe já sabe, tá com fome, ela tá apontando para tal lugar por causa disso, ela quer comer tal coisa. Então já tem um entendimento, né, e é mais fácil das pessoas que estão próximas dessa criança de entenderem sobre isso, né? E no caso aqui, né, a primeira função da motricidade é a expressão das necessidades e dos desejos. O corpo é, então, utilizado como meio fundamental para a expressão e os sentimentos, o que podem ocorrer por expressões faciais, falas e gestos, podendo ocorrer algumas variações de uma cultura para outra, né? E aí eu queria colocar esse gráfico para vocês aqui, o conceito do esporte, né? E aí, se vocês verem aqui, vou pegar aqui o laser aqui e mostrar. Aqui a gente tem um esporte de rendimento, né, de esporte já voltado com os objetivos mais competitivos, vamos dizer assim. E o esporte conteúdo da educação física. Então, o esporte praticado é de uma forma mais educacional, né?
E a gente pensa aqui, ó, objetiva o máximo de rendimento físico, e aqui objetiva um ótimo conteúdo da educação física. Então, um ótimo rendimento também, só que não é o máximo rendimento, mas uma ótima ação, um ótimo desenvolvimento dos conteúdos da educação física. Então, visa a competição, de um lado, né, que eu falei para vocês, esporte de rendimento, quando a gente fala esporte de rendimento, a gente fala do esporte competitivo, e quando a gente fala do esporte dentro da aula de educação física, a gente está falando da aprendizagem, né? Então, ocupa-se, no caso, do talento e da pessoa comum. Todos têm a participação, porque aqui ele é muito excludente, né? Ele pega só os que têm talentos. E aqui não, ele pensa em todos como um trabalho educacional. Preocupa-se com o potencial do rendimento, e aqui potencial e limitação, tanto com a falha, vamos dizer assim, com a falha e com o acerto, tanto com o melhor desenvolvimento, como o baixo desenvolvimento. E a gente vai trabalhar os dois para que quem teve baixo desenvolvimento tenha uma elevação do seu desenvolvimento, e aquele que já tem um ótimo desenvolvimento se mantenha ou eleve também, né? A gente pensa nisso. E ele submete-se ao treino, e aí, no caso da educação física escolar, ele submete à prática. O importante é praticar, desenvolver com a prática, não tanto com o treinamento, focado sempre nas repetições de forma excessivas, né? E ele orienta-se de forma pela especificidade do esporte em si, especificidade, no caso, dos gestos motores dentro do esporte. E a gente pensa daqui, no caso da educação física escolar, que ela é generalizada, ela generaliza os movimentos, é a generalidade, né, dos movimentos. Então, todos fazem os movimentos de forma ampla, sem aquelas coisas assim, não, tem que fazer um movimento dessa forma para poder chutar a bola. Não, não. Pode chutar de qualquer jeito. O importante é você desenvolver. Não que, pode chutar de qualquer jeito e ter uma lesão. Não isso. Mas pode chutar de qualquer jeito, assim, a gente não vai ficar, não, tem que ser desse jeito e ponto final. E a gente vai treinando, com várias repetições até chutar daquele jeito. Não. O importante é ele se movimentar. A gente vai criando correções, a gente vai criando mudanças de melhoria, porém, o importante é a generalização, é fazer quanto mais movimentos, melhor. Não ficar movimentos restritos somente à especificidade daquele esporte, tá? E ela enfatiza o produto, né? O produto, no caso, o esporte. E aí, no caso da educação física, é o processo. Ela enfatiza o processo de aprendizagem, não o produto final. Então, o resultado, mas o processo. E ela resulta no esporte de rendimento a inovação. E no outro é a difusão. Então aí tem um contraste muito legal, né? Que a inovação mexe muito com novos talentos, novos desenvolvimentos, trazer novidades, tanto dos jogadores, né, dos praticantes, e a difusão, no caso, né, mais na união, mais na coletividade, mais num trabalho de englobar outras atividades, outras ideias, e aí dá essa difusão, né, no caso. Aqui, ó, tem uma frasezinha aqui, eu só vou ler essa frasezinha, a gente vai pro... Acho que esse aqui é o último slide, eu não lembro agora. Ó, antigamente o esporte era considerado uma atividade exclusivamente voltada para o alto rendimento, que foi o que eu falei para vocês, e a competição, focado para uma juventude forte, saudável e viril, passando posteriormente para a prática voltada para todas as pessoas, que a gente vai falar da educação física escolar, pessoas, inclusive a todas as idades, né? Tanto crianças, jovens, adolescentes, jovens adultos, adultos, idosos. Então a gente fala de todas as faixas etárias, todas as idades, independentemente da condição física ou da condição financeira, né? E condição física, e sociocultural, sendo chamada de esporte educacional. Então aí entra nesse processo que eu falei para vocês da educação física escolar, da educação física como esporte educacional. E aí, não, aqui termina agora, então. Vamos fazer uma nova reflexão, né? E aí, ó, o esporte educacional deve promover o desenvolvimento da cultura esportiva por meio de atividades relacionadas com as necessidades lúdicas, artísticas e estéticas, com prioridades para a educação nos mais elevados níveis de conhecimento para o pleno exercício da cidadania, tá bom? Então aqui é o foco principalmente da educação, do esporte educacional, né?
que é trazer essas ações de ludicidade, de lazer, de brincadeiras, de jogos, de estética, de artística, né, de forma artística das ações, e até estética pensando em saúde, muitas vezes também, né? E estética também visual, né, da que a pessoa, como ela se vê dentro da sociedade, pensando em perder gordura, cuidar mais da saúde e vários fatores assim, né? Com a prioridade para a educação, a prioridade sempre é a educação, a aprendizagem através da prática do esporte, tá bom? Então, encerro com vocês essa primeira parte. Cadê? Aqui. Deixa eu parar aqui.